No panteão dos mais luminosos membros que compõem o tudo de que é feito cada português, como disse Fernando Pessoa, Luís Vaz de Camões é aquele que funciona como farol para impedir o naufrágio da alma lusitana contra as falésias do banal e do desassombro. Segundo o que ele escreveu, faltou-lhe o tempo e o mundo, e os seus erros, a má fortuna e o amor ardente, ditaram o epitáfio, mandado lavrar em pedra por um descendente de Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, o magriço dos doces de Portugal, como se pode ler nos Lusíadas, 14 anos depois do nosso poeta ter sido sepultado em Campa Rasa. Diz assim: aqui jaz Luís de Camões, príncipe dos poetas do seu tempo. Viveu pobre e miseravelmente morreu. Acrescento agora que, além de nós, portugueses, sermos tudo, também somos todos. Compomos individualmente o conjunto da matriz lusitana, em que cada um é o somatório dos eus passados, presentes e futuros. E agora, quando prefazem 500 anos do nascimento do poeta, todos os portugueses sabem que a madrugada desse dia já era, porventura, a que todos ansiávamos para emergirmos da noite e do silêncio, onde livres, pelo menos em espírito, habitarmos a substância do tempo. E foi, porventura, nesse outro dia, também ele inicial, inteiro e limpo, como o outro a que se refere Sofia de Mel Bryan Anderson, 4 séculos e meio mais tarde, que depositámos a pedra angular da nossa identidade. É, portanto, com naturalidade que, ao escrever sobre Camões, também eu sinto que habita em mim uma parte dele. E agora é ele, em mim, somos nós, somos todos, quem tem a palavra. O fascínio que a minha obra Mater provoca talvez tenha que ver com o facto de os Lusíadas serem, em simultâneo, a mistura do épico com a elegia, algo com que nós, os portugueses, muitos identificam e que talvez por isso nunca nos deixa sermos verdadeiramente felizes. Mas é o amor o que realmente me caracteriza, pois para mim, como também disse outro de nós, o Jorge de Sena, é uma coisa que transcende tudo para se tornar a vera essência da vida humana e do universo, com todas as angústias e frustrações e todas as ânsias e alegrias. Servi ao rei como soldado, quando nessa condição embarquei para o norte da África, corria o ano de 1547, ou seja, por volta dos meus 23 anos. E como sabem, foi aí, no confronto com os mouros, que perdi o meu olho direito. É na solidão do cárcere, onde me encontrava depois de uma rixa com o fidalgo, que mesmo nas mais funestas privações e em isolamento social, ou talvez mesmo por causa disso, escrevi o primeiro canto das Lusíadas. Uma vez livre, continuei a servir o nosso rei e fui para a Índia, como assim era chamado todo aquele enorme território que ia da Abissínia à China, e por lá permaneci 17 anos, muitos dos quais em Goa. Mas foi em Macau, quando tinha o cargo de provedor dos defuntos, que escrevi mais 6 cantos do poema épico que tanto me obcecava. Contudo, foi por um triz que não ficaram irremediavelmente perdidos, pois quando regressei a Goa, naufraguei junto ao delta do rio Mekong, um rio cujo primeiro europeu que o viu foi outro de nós, o António de Faria, em 1540. Mas naquela aflição, mais do que perder a vida, o que eu queria mesmo era não perder o que já tinha escrito os Lusíadas, podendo mesmo dizer que foram eles que me salvaram, pois nunca desisti de lutar para os salvar. Entre o que já tinha escrito, no meu poema épico, encontrava-se a descrição do terrível Adamastor, aquele personagem que não aceitava que os portugueses, uma vez transposto o Cabo das Tormentas, por Bartolomeu Dias, seguissem para o Oriente, algo que nenhuma nação até ali havia ousado fazer. Mas a sua raiva também simboliza a frustração dos velhos do Restelo, como os batizei, aqueles que apostavam que tal feito não seria jamais conseguido. Mas afinal, incredulamente, e para sua grande frustração, ali estavam aquelas frágeis naus tripuladas por valentes marinheiros que a tudo e a todos iam desafiando. E é também naquele rosto corroído e maldizente
que encontramos a cara da inveja, dos invejosos que nada fazem e tudo querem, mas consomem-se de frustração quando veem os outros triunfar. E é por isso que a última palavra da última estrofe dos Lusíadas é precisamente inveja. Sinto hoje, neste tempo em que vos falo, que a verdadeira parte de mim que vive em vós, em nós, está cada vez mais diminuta, cada vez mais apagada e cada vez mais pobre. Mas a expressão da alma, a eternidade do grito que dela sai, essa é comum a todos os que, como eu, como nós, sofrem de insónia por não ousarem fechar os olhos mantendo-os abertos, como no quadro do Adamastor que eu, agora como Luís Vieira Batista, acabei de pintar. Filo para que não adormeçamos na letargia da inação apática, tudo cumprindo para honrar a dádiva da vida.